Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Eu sou a Patrícia Guedert e esse é o meu canal Patrícia Guedert Crochê. E hoje eu apresento para vocês esse lindo tapete. Olha que ponto maravilhoso! Demais, né? É o tapete Dornes, dei esse nome em homenagem a um lindo lugar aqui em Portugal. E aí, bora crochetar juntinhos? Vamos lá então! Bora crochetar! Vem comigo! Ele ficou com 88 centímetros de comprimento com o bico. Sem o bico, ele ficou com 86 centímetros de comprimento. De largura, ele ficou com 52 centímetros de largura com o bico. Sem o bico, 50 centímetros de largura. Para fazer essa peça, eu vou utilizar o fio de barbante 8 na cor terracota. Ó, eu vou precisar de um cone e meio, mais ou menos, tá? Caso você queira fazer com o barbante 6, pode também. Você também vai utilizar um cone e mais um pouco, tá? Aqui a agulha para crochê 4 milímetros. Caso você faça com o fio 6, utilize uma agulha 3,5 milímetros, tá? Agulha de tapeçaria para o arremate e tesoura. Eu vou começar essa peça pelo nozinho inicial. Feito aqui o nozinho inicial, eu vou começar a fazer as correntinhas. Esse ponto é múltiplo de 7 mais 2, ou seja, nós vamos fazer as correntinhas iniciais, contando de 7 em 7 correntes, até atingir o tamanho necessário para a nossa peça e logo após fazemos 2 correntes para depois iniciarmos então a primeira carreira. E para a largura desse tapete, eu vou fazer 77 correntes. Aqui eu vou iniciar as correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Feito aqui as 77 correntes, eu vou pular 3 correntes e na quarta eu vou fazer um ponto alto. Essa alcinha aqui que está na agulha, eu não conto como corrente, tá? Então, laço a agulha, pulo 1, 2, 3 correntes. Na quarta, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço a agulha, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto alto. Essas 3 correntinhas que eu pulei é o equivalente à altura de um ponto alto. Laço a agulha, na próxima correntinha de base, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto alto. Laço a agulha, na próxima correntinha faço outro ponto alto. Então, essa primeira carreira vai ser todinha feita em pontos altos. Um ponto alto sobre cada correntinha de base. E colocando a agulha, ó, por baixo dessa alcinha de cima. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Chegando ao final da primeira carreira, laço a agulha e na próxima e última correntinha de base faço aqui um ponto alto. E aqui, ó, eu não vou fazer nada, que aqui é o nozinho inicial, tá? E aqui eu fiquei com um total de 75 pontos altos. Agora vamos para a segunda carreira. Agora eu vou para a segunda carreira. Vou virar o trabalho e nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas aqui, ó, de onde está saindo essa alcinha que está na agulha, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima, dou uma puxadinha e faço aqui um ponto baixo e uma correntinha. Esse ponto baixo, essa correntinha, é o equivalente a um ponto alto, tá? Eu vou iniciar dessa forma, porque eu quero uma lateral aqui bem retinha, tá? Então, sempre que eu for iniciar a carreira, eu vou iniciar com um ponto baixo e uma correntinha, tá? Agora, eu vou laçar a agulha e no próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, ó, coloquei a agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto alto. Laço a agulha e no próximo ponto de base, vou fazer outro ponto alto. Essa segunda carreira vai ser feita todinha em pontos altos.
um sobre cada ponto de base, até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a segunda carreira, vou laçar a agulha e aqui, ó, eu vou fazer meu último ponto alto dessa carreira. Na primeira carreira, eu pulei 3 correntinhas, que é o equivalente a um ponto alto. Eu vou colocar a agulha na terceira correntinha e vou fazer um ponto alto. E aqui eu finalizo a segunda carreira. Agora eu vou para a terceira carreira. Vou virar o trabalho. Nesse primeiro ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Primeiro eu puxo um pouquinho essa alcinha, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas do ponto de base, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. E agora eu faço uma correntinha. Então, aqui eu tenho meu ponto de início, tá? Que é o equivalente à altura de um ponto alto. Agora, eu vou laçar a agulha e vou fazer mais 4 pontos altos, um sobre cada ponto de base. Então, no próximo ponto de base, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima e faço aqui um ponto alto. No próximo ponto de base, faço outro ponto alto. No seguinte, mais outro ponto alto. Aqui eu já tenho 4 pontos altos, contando com esse ponto de início. E agora eu laço a agulha e no próximo ponto de base, faço aqui, então, o 5º ponto alto. Então, aqui, ó, eu já tenho um bloquinho de 5 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. 1, 2. Vou laçar a agulha, vou pular 2 pontos de base. No seguinte, vou fazer um ponto alto. Então, aqui, ó, eu vou fazer mais um bloquinho de 5 pontos altos. Aqui eu já tenho 1, então eu preciso fazer mais 4. Então, no próximo ponto de base, faço o 2º ponto alto. O 3º, o 4º, o 5º. Então, essa carreira, ó, ela vai ser todinha com bloquinhos de 5 pontos altos, um sobre cada ponto de base. Depois, eu vou fazer 2 correntinhas, vou pular 2 pontos de base e depois faço mais um bloquinho de 5 pontos altos. Agora, eu vou fazer, ó, 2 correntinhas, laço a agulha, pulo 2 pontos de base. No seguinte, vou fazer mais um bloquinho de 5 pontos altos. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5. 2 correntinhas e vou pular 2 pontos de base, depois vou fazer mais um bloquinho de 5 pontos altos. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a terceira carreira, ó, aqui eu fiz vários bloquinhos de 5 pontos altos e 2 correntinhas entre eles, né? Um espaço de 2 correntinhas, pulando 2 pontos de base. E agora, ó, aqui eu fiz 4 pontos altos, vou laçar a agulha. E no início da segunda carreira, eu fiz um ponto baixo e uma correntinha em cima. Então, vou colocar a agulha, ó, por baixo das 2 alcinhas da correntinha, tá? Ó, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto alto, completando aqui mais um bloquinho de 5 pontos altos. Agora, vamos para a próxima carreira. Agora, eu vou para a quarta carreira. Vou virar o trabalho. Puxo um pouquinho essa alcinha que está na agulha, nesse primeiro ponto de base, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo e uma correntinha. Então, aqui eu tenho meu ponto de início. Agora, ó, eu vou laçar a agulha e vou fazer um ponto puff, tá? Ó, eu vou colocar a agulha, ó, entre esses 2 pontos aqui, ó. Ela vai lá atrás, vai passar por trás desse próximo ponto e sai aqui do ladinho, ó. Essa agulha, ela não entra aqui dentro do ponto, tá? Ela vai lá atrás, ó, e ela passa por trás do ponto, tá? E vou puxar 2 laçadas aqui pra cima, ó. Então, lacei a agulha, coloco a agulha aqui, ó, entre um ponto e outro, passo por trás do ponto e sai desse outro lado aqui. Laço a agulha e puxo, ó, esse fio aqui pra cima, tá? Que é a laçada, ó. Uma vez,
laço aqui em cima a agulha, coloco a agulha no mesmo espaço, sai do outro lado, laço, puxo o fio aqui pra cima. Então, eu puxei 2 vezes a laçada aqui pra cima. Agora, eu laço a agulha, ó, e vou puxar esse fio passando por dentro dessas 4 alcinhas aqui, essas 4 laçadas, tá? Essa aqui, ó, vai ficar de fora. Assim, ó. Aí, fiquei com 2 alcinhas na agulha, agora eu laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro dessas 2 alcinhas, tá? Fica assim, lindo demais. Agora, eu laço a agulha e no próximo ponto de base, ó, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas e faço aqui um ponto alto. Agora, eu laço a agulha, vou no próximo ponto e vou trabalhar esse ponto puff aqui em relevo, tá? Coloco a agulha aqui do ladinho, sai no outro lado, né? Passando com a agulha por trás do ponto, não por dentro do ponto, tá, pessoal? Não esquecendo. Laço a agulha e puxo uma vez a laçada aqui pra cima. Laço a agulha aqui em cima, vou no mesmo lugar, laço e puxo 2 vezes aqui, ó, a laçada aqui pra cima. Então, puxei 2 vezes a laçada aqui pra cima, agora eu laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro dessas 2 laçadas, ó, e essa aqui fica sempre pro final. Laço a agulha e aqui eu finalizo o ponto. Laço a agulha, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Então, aqui, ó, eu já completei um bloquinho. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas de espaço, 1, 2. Laço a agulha, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Ó, e aí, eu pulei esse espaço também, né? Agora, ó, eu vou laçar a agulha e vou fazer um ponto puff em relevo. Coloco a agulha nesse espaço aqui, entre um ponto e outro, sai desse outro ladinho e puxo a laçada aqui pra cima. 2 vezes. Laço a agulha, puxo esse fio passando por dentro dessas alcinhas e aqui eu finalizo o ponto. Laço a agulha, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Laço a agulha, vou fazer outro ponto puff em relevo. Puxo uma vez a laçada aqui pra cima, laço a agulha e puxo mais uma vez a laçada aqui pra cima. Laço a agulha, puxo esse fio passando por dentro dessas alcinhas, ficando com 2 aqui na agulha e aqui eu finalizo o ponto. Laço a agulha e no próximo ponto de base faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas. Laço a agulha e no próximo ponto de base vou fazer um ponto alto. Então, agora eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Laço a agulha, no próximo ponto de base, faço um ponto puff em relevo, puxando 2 vezes a laçada aqui pra cima. Aqui eu finalizo o ponto. Laço a agulha, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Laço a agulha, no próximo ponto de base, vou fazer outro ponto puff em relevo. Laço a agulha e aqui eu finalizo o ponto. Laço a agulha e no próximo ponto de base faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas de espaço, laço a agulha e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Então, nós vamos fazendo dessa forma por toda a carreira. Qualquer dúvida, volte o vídeo. Finalizando, então, a 4ª carreira, que eu fiz 2 correntinhas, laço a agulha, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Laço a agulha, aqui eu vou fazer um ponto puff em relevo, puxando 2 vezes a laçada aqui pra cima. E aqui eu finalizo o ponto. Faço aqui um ponto alto no próximo ponto de base. Laço a agulha, vou fazer outro ponto puff em relevo. Não esquecendo, puxando 2 vezes a laçada aqui pra cima. Aqui eu finalizo o ponto. E agora, ó, eu laço a agulha e vou finalizar esse bloquinho aqui, de 5 pontos, né?
Então, na carreira anterior, na terceira carreira, para iniciar eu fiz um ponto baixo e uma correntinha, eu vou colocar a agulha embaixo das duas alcinhas da correntinha. E aqui, então, eu finalizo a carreira. E olha que lindo que tá ficando esse ponto em relevo, tá demais, né? Vamos para a próxima carreira. Agora vamos para a quinta carreira. Vou virar o trabalho, aqui eu puxo um pouquinho essa alcinha e já faço aqui o ponto de início, que é um ponto baixo e uma correntinha, que é o equivalente a um ponto alto aqui, então eu tenho já meu ponto de início. Agora, ó, nós vamos repetir a mesma coisa que foi feito na primeira carreira, tá? Vai ser uma carreira todinha feita em pontos altos. Agora, eu laço a agulha no próximo ponto de base e vou fazer um ponto alto. Então, aqui, ó, sobre cada ponto da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. E nesse espaço, ó, de duas correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Laço a agulha, agora eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base. Como eu tenho um bloquinho de 5 pontos altos, aqui em cima vai ficar também 5 pontos altos, né? Um sobre cada ponto de base. Nesse espaço de duas correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. Aqui eu lacei a agulha e dentro desse espaço eu faço 2 pontos altos. Agora, eu laço a agulha e aqui, ó, nesse bloquinho, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base, né? Que vai dar 5 pontos altos. Não pode dar mais que 5 pontos altos aqui, né? Porque aqui só tem 5 pontos altos. Laço a agulha e dentro desse espaço de duas correntinhas vai ser 2 pontos altos. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Aqui eu finalizei a quinta carreira e fiquei com um total de 75 pontos altos, a mesma quantidade de pontos da primeira carreira. Agora nós vamos para a sexta carreira, vou virar o trabalho. Aqui eu puxo um pouquinho essa alcinha e já faço aqui meu ponto de início. E agora, ó, nós vamos repetir a mesma coisa que eu fiz na segunda carreira. Um ponto alto sobre cada ponto de base. E quando finalizar essa carreira com um ponto alto sobre cada ponto de base, nós vamos iniciar a sétima carreira. E na sétima carreira nós vamos repetir a mesma coisa que eu fiz na terceira carreira, fazendo 5 bloquinhos de pontos altos, 2 correntinhas de espaço, pulando 2 pontos de base e nos pontos seguintes fazer mais um bloquinho. E assim por toda a carreira, revezando entre 5 pontos altos, né? E 2 correntinhas de espaço. Depois, quando nós formos para a oitava carreira, nós vamos repetir a mesma coisa que eu fiz na quarta carreira. Um ponto alto, bloquinhos também de 5 pontos, né? Mas, sendo que um ponto alto, um ponto puff em relevo, um ponto alto, um ponto puff em relevo e mais um ponto alto. 2 correntinhas de espaço e repetir a mesma coisa. Terminado, então, a oitava carreira, nós vamos para a nona carreira e vamos repetir essa carreira aqui, que seria a quinta carreira, tá? E a quinta carreira é uma carreira todinha feita em pontos altos, tá? Ó, um ponto alto sobre cada ponto de base e dentro desse espaço aqui de 2 correntes, 2 pontos altos. Depois, nós vamos para a 10ª carreira e vai ser uma carreira como essa aqui, que eu estou fazendo, né? A 6ª carreira. Vai ser uma carreira todinha de pontos altos, um sobre cada ponto de base. Tá? E terminando essa carreira aqui, então, não esquecendo, nós vamos fazer os bloquinhos de 5 pontos altos. Depois essa aqui,
depois repetimos novamente lá na frente essa aqui também, tá? Qualquer dúvida, volte o vídeo. Agora, ó, eu vou fazer para o tamanho do meu tapete, no total ele vai ter 74 carreiras, tá? No caso aqui, eu já tenho 5 carreiras prontas, então eu preciso fazer mais 69 carreiras. Então, eu volto aqui quando estiver completado no total 74 carreiras. Então, aqui eu completei as 74 carreiras, tá? Ó, eu finalizei aqui com 2 carreiras de pontos altos, tá? Essas carreiras aqui também estão contabilizadas dentro dessas 74 carreiras, tá? Tá lindo demais, né? Olha isso, tá demais. Agora, vamos para a próxima etapa. Agora, ó, vamos fazer um bico de acabamento em volta do tapete, tá? Vou fazer na lateral, do outro ladinho, na outra lateral e finalizando aqui. Então, agora vamos iniciar o ponto. Então, agora vamos iniciar o biquinho de acabamento. Eu vou começar por essa lateral aqui, tá? Então, aqui, ó, eu vou puxar um pouquinho essa alcinha e vou fazer um ponto baixo. Vou colocar a agulha por baixo dessas 2 alcinhas do último ponto dessa carreira aqui, tá? Então, aqui, ó, vai ficar um pouquinho de ladinho, mas vou colocar a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou pular a primeira corrente e vou começar a trabalhar a partir da segunda corrente. Essa alcinha que está na agulha eu não conto como corrente, tá? Então, pulo a primeira corrente, na seguinte, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço a agulha e puxo o fio aqui pra cima. Aqui eu tenho 2 alcinhas na agulha. Na próxima correntinha, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço, puxo o fio aqui pra cima. Aqui eu tenho 3 alcinhas na agulha. E na próxima correntinha, ó, coloquei a agulha por baixo da alcinha de cima, laço, puxo o fio aqui pra cima. Aqui eu tenho 4 alcinhas na agulha. Agora, eu vou colocar a agulha no pezinho do ponto baixo. Onde foi feito o ponto baixo, eu coloco ali, tá? No mesmo lugar que foi feito o ponto baixo. E puxo uma alcinha aqui também pra cima. Já tenho 5 alcinhas na agulha. Agora, ó, eu pulo esse... Deixa eu mostrar bem de ladinho aqui. Eu pulo esse ponto alto, ó, que ele está de lado. Vou colocar a agulha nessa junção. Entre um ponto alto dessa carreira e o outro ponto alto dessa carreira aqui. Então, coloco a agulha nessa junção aqui, laço e puxo o fio aqui pra cima. Aqui, ó, eu tenho 6 alcinhas na agulha. Agora, eu vou laçar a agulha e vou puxar esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. E faço aqui 3 correntinhas. Ó, quando eu faço aqui a primeira correntinha, já cria essa alcinha aqui, tá? Que eu vou trabalhar nessa alcinha aqui no próximo ponto. Aqui faço a segunda correntinha e a terceira. Contando daqui para baixo, eu vou começar a trabalhar na segunda correntinha. Então, pulo essa primeira correntinha, na seguinte, coloco a agulha por baixo, né, da alcinha de cima, como eu coloquei, puxo a alcinha aqui para cima. Na próxima correntinha, coloco a agulha por baixo da alcinha de cima e puxo outra alcinha. Opa, puxei aqui, acabei puxando um fiozinho do ponto aqui embaixo. Pronto. Aqui. Agora, ó, eu vou colocar a agulha naquela alcinha que se formou quando eu fiz uma correntinha. Laço, puxo o fio aqui pra cima. Aqui eu já tenho 4 alcinhas na agulha. Agora, eu vou no pezinho desse ponto, tá? Aqui, ó, que eu fiz com essas alcinhas aqui, quando eu finalizei, né, e puxei o fio tudo de uma vez só, se formou um pontinho aqui. Então, coloco a agulha também aqui e puxo uma alcinha aqui pra cima. Agora, eu vou pular, ó, aqui eu já tenho 5 alcinhas na agulha. Vou pular o próximo ponto alto, que está de ladinho, entre um ponto e outro. Coloco a agulha nessa junção e também puxo uma alcinha aqui pra cima. E aqui, ó, eu vou ter 6 alcinhas na agulha. Então, agora eu puxo, ó, laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. Faço aqui 3 correntinhas.
e inicio um novo ponto. Pulo essa primeira correntinha, na seguinte, coloco a agulha por baixo da alcinha de cima, laço, puxo o fio aqui para cima. Aqui eu tenho uma alcinha na agulha, na próxima correntinha, coloco, né, a agulha por baixo dessa alcinha de cima e puxo aqui para cima. Vou nessa alcinha aqui do ponto, puxo também outra alcinha aqui para cima. Vou no pezinho do ponto, ó, bem na junção, né, que foi feito. Puxo uma alcinha aqui para cima. Agora, eu já tenho 5 alcinhas na agulha. Agora, vou pular o próximo ponto alto aqui de ladinho, nessa junção aqui, entre um ponto alto e outro, né? Coloco a agulha nessa junção, laço, puxo o fio aqui para cima. Opa! Aqui eu já tenho 6 alcinhas na agulha. Laço e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. Faço 3 correntinhas. E vou iniciar o ponto novamente, tá? Pulando essa primeira correntinha, na seguinte, puxo uma alcinha aqui para cima. Na próxima correntinha, puxo outra alcinha aqui para cima. Aqui, ó. Pego, coloco a agulha, né, nessa alcinha, aquela alcinha que se formou quando a gente faz a primeira correntinha quando sobe, tá? Puxo outra alcinha aqui pra cima, no pezinho, ó, bem nesse ponto aqui, entre um ponto alto e outro que foi feito, né? Puxo uma alcinha aqui pra cima, aqui eu já tenho 5 alcinhas na agulha. Pulo esse próximo ponto alto de ladinho, nessa junção entre um ponto e outro. Puxo uma alcinha aqui para cima. E agora eu laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. Faço 3 correntinhas e vou iniciar o próximo ponto, tá? E eu vou fazendo esse pontinho dessa forma por toda a lateral, tá? Até chegar, ó, essa pontinha aqui, aí eu volto aqui para mostrar como fazer, tá bom? Então, aqui, ó, já fiz toda essa lateral, cheguei aqui no cantinho, aqui fiz um pontinho, né? Fechei aqui entre uma junção e outra. Aqui já fiz 3 correntinhas. E agora, ó, vou colocar a agulha na segunda correntinha, embaixo dessa alcinha de cima. Vou puxar uma laçada aqui pra cima. Na próxima correntinha, opa, puxo outra laçada aqui pra cima. Aqui eu já tenho 3 alcinhas na agulha. Nessa alcinha aqui do ponto, puxo uma alcinha aqui também. Ó, onde foi feito o ponto, né? Na junção, puxo uma outra alcinha aqui também. Já tenho 5 alcinhas na agulha. E aqui, ó, eu tenho 3 correntinhas. Quando eu iniciei a carreira, na primeira carreira, eu pulei 3 correntinhas. Então, vou no pezinho da correntinha, tá? E aqui, ó, já tem 3 alcinhas na agulha, agora eu laço e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. Faço aqui 3 correntinhas, 1, 2, 3. Aqui no cantinho vai ser um pouquinho diferente, eu vou mostrar pra vocês, tá? Ao invés de puxar, de finalizar o ponto com 6 alcinhas, eu vou finalizar 2 vezes o ponto com 5 alcinhas, tá? Aqui no cantinho. Então, aqui, ó, pulo a primeira correntinha, na segunda, puxo uma alcinha aqui pra cima. Aqui, na próxima correntinha, puxo outra. Nessa alcinha do ponto, puxo outra. Aqui eu já tenho 4. Ó, e onde eu fiz, ó, na correntinha, né? O ponto, eu vou colocar no mesmo lugar e vou puxar uma alcinha aqui pra cima. E aqui, ó, com 5 mesmo, eu vou laçar a agulha e vou puxar esse fio passando por dentro dessas 5 alcinhas, tá? Aqui no cantinho é com 5 alcinhas, aqui no ladinho é com 6 alcinhas, tá? E, ó, puxo esse fio passando por dentro dessas, todas essas alcinhas. Faço 3 correntinhas. Pulo a primeira correntinha, na seguinte, puxo uma alcinha aqui pra cima, nessa outra aqui também. Coloco a agulha nessa alcinha do ponto, puxo uma alcinha aqui pra cima. E, ó, e nesse mesmo ponto, tá? Que eu fiz o último, puxo a alcinha aqui pra cima. Então, são 2 pontos aqui no cantinho, ó, com 5 alcinhas, tá?
E agora eu laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. Faço aqui 3 correntinhas e vou fazer aqui outro ponto. Puxando agora 6 laçadas, tá? Só no cantinho que é com 5. Ó, 4, aqui no pezinho, 5. E agora, ó, eu pulo o próximo ponto de base no seguinte, ó. Coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço, puxo aqui pra cima. E agora eu laço e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. Faço aqui 3 correntinhas. Ó, como fica lindo demais, né? E agora vou dar continuidade ao ponto, pulando a primeira correntinha, na seguinte puxo uma alcinha aqui pra cima, na próxima outra alcinha. Nessa alcinha aqui do ponto, também puxo uma alcinha aqui pra cima, que eu já tenho 4 alcinhas. Venho aqui, ó, no pezinho, né, do ponto que eu fiz, ó, mais uma alcinha. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte, puxo mais uma alcinha aqui pra cima. E aqui, eu finalizo o ponto e faço 3 correntinhas. E vou começar a fazer outro ponto, tá? Pulo a primeira correntinha, na próxima, puxo uma alcinha aqui pra cima, na próxima, puxo outra alcinha. Aqui nessa alcinha do ponto, puxo uma alcinha aqui no pezinho, outra alcinha, né? Onde foi feito o ponto. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte, puxo outra alcinha aqui pra cima. E aqui, eu vou finalizar o ponto. 3 correntinhas e já dou início ao próximo ponto, tá? Então, eu vou fazendo dessa forma por toda essa partezinha aqui do tapete, tá? Quando chegar aqui no cantinho, eu mostro novamente como fazer, tá? Então, aqui eu já fiz toda essa parte, né? Já fizemos essa lateral aqui também. Agora, vamos fazer esse cantinho para fazer a outra lateral e depois a outra parte do tapete. Aqui eu fiz um pontinho, fiz 3 correntinhas e agora eu vou puxar a laçada na segunda correntinha. Aqui eu já tenho 3 alcinhas, 4 alcinhas, 5 alcinhas e agora eu vou puxar a sexta, né? Pulo o próximo ponto de base, no seguinte, esse ponto aqui do cantinho, e puxo aqui a sexta alcinha na agulha, laço e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. Faço 3 correntinhas e agora eu vou fazer 2 pontos com 5 alcinhas na agulha e vou fechar, como eu fiz nesse cantinho aqui, tá? Então, aqui eu pulo a próxima correntinha, na seguinte, puxo uma alcinha aqui pra cima. Na próxima correntinha, puxo outra alcinha aqui pra cima, aqui eu já tenho 3. 4, e aqui no pezinho, ó, onde eu fiz o ponto, 5. E finalizo aqui o ponto. Faço 3 correntinhas e vou fazer mais um ponto com 5 alcinhas. Aqui eu já tenho 2... 3, né? 4 e 5. E aqui eu finalizo o ponto. E agora eu vou fazer 3 correntinhas e agora eu vou começar a fazer as 6 alcinhas. Então, pulo a próxima correntinha. Na seguinte, ó, puxei uma alcinha, 2, 3, no pezinho aqui, 4, ó, aqui é no final, né, aqui desse ponto. Agora, nessa junção entre um ponto alto e outro, puxo também uma alcinha aqui pra cima e finalizo o ponto. Faço 3 correntinhas e vou fazer mais um ponto aqui, puxando 6 laçadas aqui pra cima. Aqui eu já tenho 3 alcinhas, 4... No pezinho aqui, mais uma 5, ó, pulo esse ponto alto de ladinho, e ó, nessa junção entre um ponto alto e outro, né, cada um de uma carreira, coloco aqui, puxo mais uma alcinha, e aqui eu finalizo o ponto. Faço 3 correntinhas, e vou dar continuidade a essa lateral aqui.
da mesma forma que eu trabalhei nessa outra lateral aqui do ladinho, tá? Quando chegar, ó, nesse outro cantinho aqui, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Depois, vou fazer toda essa partezinha aqui e eu volto aqui para finalizar, para mostrar como finalizar essa partezinha aqui, tá? Qualquer dúvida, volte o vídeo. Ó, aqui eu já fiz todo o acabamento, né, ao redor do tapete e agora vamos finalizar aqui, tá? Aqui eu fiz um ponto, fiz uma correntinha, vou fazer mais 2 correntinhas para formar 3 correntinhas. Pulo a primeira, na segunda puxo uma alcinha aqui para cima, aqui também puxo outra. Nessa alcinha do ponto puxo outra alcinha, aqui eu já tenho 4. Aqui no pezinho do ponto, 5. E aqui, ó, no primeiro ponto baixo que eu fiz, lembra no início desse ponto de acabamento, eu fiz um ponto baixo, depois eu fiz 4 correntinhas. Então, coloco a agulha, ó, embaixo das 2 alcinhas desse ponto baixo. E puxo uma alcinha aqui também. E agora, laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. Faço 3 correntinhas. E vou fazer outro ponto com 5 correntinhas, porque agora é aqui no cantinho, né? Aqui eu já puxei 3 alcinhas, 4, e aqui, ó, no ponto baixo, puxo mais uma. E aqui eu finalizo o ponto. Faço mais 3 correntinhas e vou fazer mais um ponto de 5 alcinhas, no mesmo ponto de base, né? Que é o ponto baixo, tá? Que é aquele de início que eu fiz, ó, 4, e vou aqui no ponto baixo e puxo mais uma alcinha e 5. Agora, ó, eu faço uma só correntinha, puxo essa alcinha, aqui eu vou cortar o fio, vou deixar mais ou menos uns 20 centímetros de fio. Vou aqui, ó, bem nessas 2 alcinhas aqui, ó, desse ponto, ó, pela parte de trás, coloco a agulha e puxo essa alcinha, ó, pra trás. Laço a agulha, puxo esse fio e aqui eu finalizo, então, essa carreira de acabamento. E agora, vamos arrematar o fio. Então, aqui, ó, já coloquei o fio na agulha, tá? Esse aqui é o lado direito, esse aqui é o lado do avesso da peça. E vou passar com essa agulha e o fio, ó, por baixo das alcinhas dos pontos, tá? Ó. Ó, vamos passando. Opa, escapou aqui. Coloco novamente aqui o fio na agulha. Volto, pulo, ó, o último fio e volto nos próximos. Pulo a última alcinha e volto. E aqui, ó, já finalizei o arremate, tá? Corto o fio e o outro fio vou fazer da mesma forma, tá? Vou arrematar do mesmo jeitinho que eu arrematei aqui. Então, aqui, pessoal, o tapete já foi todo arrematado, está prontinho para ser usado. Ficou lindo demais, né? Eu amei esse tapete. Super fácil de fazer e vai dar um toque todo especial em qualquer ambiente, né? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus e até a próxima.